Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à live da cura de hoje. E a live da cura que vem para trazer quais são as causas por trás de alguns sintomas, de algumas somatizações que o nosso corpo apresenta. Hoje eu senti de trazer um tema que veio muito nas sessões terapêuticas da semana, que veio muito nesse campo dos últimos dias e que tem muito alinhamento com a energia do dia de hoje, pelo tempo natural. Hoje eu quero falar sobre o apego, medo da mudança e falta de clareza. Isso porque, gente, nós estamos em um momento onde muitas pessoas começam a ficar ansiosas, estressadas, nervosas com tantas coisas que se acumulam nessa época do ano, né? Concentra-se muita coisa, né? Concentra-se muitas atividades, visitas familiares, amigos, pessoas, confraternizações, e isso gera um certo, como que eu posso dizer, até um certo desequilíbrio dentro de cada um de nós, fazendo com que a gente fique numa certa confusão mental, ou até mesmo numa insegurança na hora de tomar decisões, na hora de fazer as coisas. Isso por quê? Porque quando a gente tá com mais pessoas, a gente sente a energia e o campo de todas essas pessoas. Você já reparou que é muito difícil, às vezes, você ter uma certa clareza quando você tá com muita gente ao redor? Ou quando a casa tá cheia e você tá precisando de um tempo sozinha, sozinho? Então, hoje, quero trazer aqui algumas preciosidades para você conseguir se libertar do apego, do medo da mudança e da falta de clareza que às vezes estão te atrapalhando no seu fechamento aí de ciclo, atrapalhando você a tomar as decisões que você quer tomar na sua vida. Então, o que que tá por trás, gente, do apego, do medo da mudança ou da falta de clareza? Tem muita coisa por trás disso, né? Eu trouxe para vocês aqui com essa visão da metafísica da saúde, com essa visão, né, da linguagem do corpo egípcia, e você vai entender onde é que isso tá afetando no teu corpo, tá? Olha só que interessante. Então, quando tem esses sintomas, né, do apego, do medo da mudança, da falta de clareza, aonde que o corpo sente isso? Onde que você pode estar sentindo e você não sabe o que que isso significa, o que que isso está tentando te dizer? Nós temos esses sintomas no intestino, né? Por quê? Porque o que que significa o intestino? O intestino é literalmente, gente, pela visão egípcia, o departamento do soltar, né? Porque fisiologicamente, né, como funciona o nosso intestino? Ele libera tudo que não precisa mais para o corpo. Ele libera o que já fez o sentido. Ele libera o que já serviu de alguma forma e que agora precisa ser excretado, liberado. Então, no intestino, a gente sente mais quando a gente ainda está preso no apego, quando a gente ainda está segurando algo do passado. Eu vou explicar melhor e vou também trazer como você pode liberar isso, como você pode curar essa parte do seu corpo, tá? Outro lugar que evidencia, né, esse até certo medo do novo, que é a resistência à mudança, né? São os rins e a bexiga, né? Porque os rins e a bexiga, eles são como se fosse o centro do medo do futuro. É ali que se acumula, né? Todo esse sentimento, tá? Então, sim, gente, sinais como lombar doendo, cansaço, retenção de líquidos, né? Cistite repetitiva. Tudo isso está simbolizando um certo medo do futuro, aquela dificuldade de soltar o passado. E também, você vai, né, falando do intestino, você vai notar
os sintomas em forma de constipação intestinal, né? Quando você fica com o intestino preso, quando tem muitos gases, muito inchaço, muitas cólicas intestinais, né? É o corpo dizendo que precisa segurar. É como se algo estivesse travando. E onde mais a gente sente quando o tema é esse medo da mudança, essa falta de clareza e esse apego? No fígado e na vesícula. Por quê? Porque o fígado e a vesícula, eles são órgãos que eles são responsáveis pelo rumo e pela decisão da nossa vida. Olha que interessante. Isso pelo conhecimento egípcio, né? O que que acontece? É, a indecisão, ela é muitas vezes um medo de perder o amor, medo de perder a aprovação, medo de perder a segurança construída. E isso tá, exposto, né? Quais são os sinais que o teu fígado, que a tua vesícula vão te trazer? Irritação, amargor, enxaqueca, tensão no corpo, digestão difícil de gorduras e que é aquela sensação de engasgo na vida, como se tivesse alguma coisa engasgada. Então você não está conseguindo, né, digerir bem as gorduras, isso vai acumulando no corpo, retenção de líquidos, tudo isso é o medo de tomar a decisão e dar um novo rumo. E ainda nós temos sinais na garganta, na tireoide. Porque, gente, esses locais aqui, eles trazem o quê? Clareza, verdade e expressão. É um símbolo de tudo isso, essa região do nosso corpo. Então, quando você tem um nó na garganta, muito pigarro, rouquidão, você pode sentir, né, assim, um engasgo na voz. Quando você vai falar, de repente a voz fica mais, né, mais rouca, mais falhada. Isso sim também está dizendo que você pode estar sem clareza para se expressar. E ainda você vai sentir, né, os sintomas de apego, medo da mudança e também falta de clareza para as decisões nos quadris, nas pernas, nos tornozelos e nos pés. Por quê? Porque a mudança é movimento. Então, se eu tenho medo da mudança, normalmente eu vou sentir alguma trava, algum peso ou algum cansaço nessas partes do corpo. Então, por exemplo, dor no quadril, dor ciática, rigidez nessas partes do corpo, às vezes quedas, torções repetitivas, a sensação de peso nas pernas. Então, todas essas partes podem estar só simbolizando um medo da mudança, um medo de fazer um movimento, né? Então, se você já se identificou aí com essas partes do seu corpo sendo acionadas com frequência, né? Se você teve alguma dor, algum desconforto ou algum desses sintomas que eu trouxe aqui, isso sim pode estar revelando por trás desse sintoma, dessa dor, um apego ao passado, um medo da mudança e uma falta de clareza para onde se direcionar, né? E como é que a gente olha para isso? Como é que a gente pode fazer algum movimento para ajudar que isso se resolva, né? Para a gente sair desse ciclo de apego, de medo, principalmente o medo do novo, do desconhecido, e ter mais clareza para tomar decisões, para sentir a paz e a segurança de estar tomando decisões assertivas na vida, né? Então, o que que acontece, gente? Assim, a nossa mente, ela quer segurança. Então, ela se prende ao conhecido, ao que eu já sei, até onde eu já fui, até onde as minhas experiências me permitiram reconhecer como um lugar seguro, como um lugar familiar, vamos por assim. Isso para tudo que a gente faz, isso para as nossas relações, isso para a questão profissional. Então, normalmente o novo, ele vai gerar um desconforto. Então, como a nossa mente quer prender a gente no que a gente já conhece como seguro, a gente vai precisar fazer alguns movimentos, né? Então, como que se manifesta isso, né? Assim, pela visão metafísica, o apego é aquela sensação de eu seguro para não perder. O medo da mudança é como se estivesse dizendo assim, se eu mudar
eu posso sofrer, eu posso errar, eu posso perder o controle. Isso é aquela crença inconsciente que roda quando a gente está sentindo essas sensações, né? Na falta de clareza, vem aquela vozinha na mente dizendo assim: se eu não me decido, eu não me comprometo. Então eu não corro risco. Então, quando a gente tá nesse lugar, é como se estivesse rodando uma programação. Então, quando eu tô no apego, quando eu tô no medo da mudança, na falta de clareza, eu tô afirmando isso ainda inconscientemente. Agora que você já tem consciência que é isso que tá por trás, a gente precisa fazer alguns movimentos para que a gente possa romper com esse ciclo que vai te manter na paralisia, que vai te manter no lugar conhecido, que não vai te levar para o mais, que não vai te levar além de onde você já foi, né? Então, por isso que é tão difícil quando você, mesmo conscientemente, quer estabelecer novos hábitos, quer instaurar uma nova rotina na sua vida, o teu corpo, ele inconscientemente, por ordem da mente, vai criar problemas, vai colocar sabotagens no caminho para que você se mantenha no conhecido. Então, quer fazer um teste? Porque essa época é a época que muita gente faz isso, né? Faz aquelas listas do que vai fazer o ano que vem, né? Então, em 2016 eu vou fazer exercício todo dia pela manhã, eu vou me alimentar melhor, eu vou fazer um monte de coisa. Só que fazer exercício todo dia é tirar o teu corpo da zona de conforto. Que a zona de conforto é ficar paradinho ali, é seguro, essa programação já tá na mente. Então, quando você tenta fazer o movimento e você começa o exercício, normalmente vem uma sabotagem mental dizendo que isso não é seguro, que isso é perigoso. Então, quando você corre um pouquinho e se você estava acostumado só a caminhar, o teu corpo vai falar: para, que você não sabe fazer isso. Então você entende que é só uma programação da sua mente que quer manter você no que é seguro pelo que você já conhece até agora. Mas o que que acontece? A gente sabe que toda mudança, toda transformação, ela tira a gente daquela zona de estagnação ou de conforto, para que a gente possa ir para um lugar de muito mais satisfação, muito mais performance, muito mais realização. E você só vai conseguir realizar algo que você está querendo se você sim se permitir sair desse lugar de estagnação, desse lugar conhecido. E para isso é necessário, né, fazer algumas coisas de forma muito consciente, porque senão a sua mente vai tentar te puxar de volta para trás. Então, olha só, o que que acontece? A gente precisa aprender a soltar, que é desapegar, a mover, que é passar de fase, e escolher, que é decidir e sustentar essa escolha. Então, quando o seu intestino, se for o caso, seu intestino grosso principalmente, estiver segurando, se você tiver com muita dificuldade de ir ao banheiro, isso está mostrando que você ainda está em apego ao passado, você está tentando reter ideias, mágoas, objetos, relações do passado. Então, o intestino, quando ele se prende, ele está dizendo assim: eu não consegui liberar o que já passou. Então, você vai ter que acolher esses sentimentos que vêm com isso para que você possa liberar, para que você possa ajudar o teu corpo a liberar. Então, tudo que você não liberou nas emoções em relação ao passado faz com que o seu corpo precise simbolizar, né, de forma física. Então, as emoções que você não liberou, o choro, tudo que você não acessou ali, não transmutou em forma energética e emocional, o corpo ele precisa materializar para que você entenda. Então, qual que é o segredo, né? Qual que é o segredo para você poder liberar isso? Você fazer afirmações e você liberar de verdade as emoções, os sentimentos do passado que te prendem ainda àquela história. Então, olha só, o que você está segurando? Porque você acha que sem isso você não fica bem, né? Perceba o que que você está segurando. E perceba se sem isso, por que que você não vai ficar bem?
Então, faça essa reflexão para que você possa liberar algo que está aí precisando ser solto da tua vida, para que o teu intestino funcione perfeitamente, como tem que funcionar. E aí, quando a gente olha para os rins e para a bexiga, né? O que que acontece? Ai, gente, mudança mexe com o futuro, futuro mexe com medo, medo mexe com os rins e a bexiga. Então, quando a gente tá com medo, a gente fica numa sensação de hipervigilância, de ansiedade, e aí a gente fica num controle se prendendo a garantias. Então, quando eu não confio na vida, eu tento controlar. E o corpo sente esse alerta. Então, quanto mais você não confia na vida, mais você vai ter provavelmente cansaço, retenção de líquidos, né? Cistite repetitiva, dor lombar. Tudo isso está mostrando que esses rins, essa bexiga, estão sendo afetados pelo seu medo em relação ao futuro e pela falta de confiança na vida. Então, olha como isso é importante da gente olhar. Porque você vai ter que exercitar a confiança na vida para que isso possa ser liberado e você não fique com esses sintomas no corpo. Então, você vai esperar ter 100% de certeza para decidir? Essa é uma pergunta para você refletir, porque a vida ela não tem garantias. E realmente, quando a gente se move, quando a gente se abre para o mais, a gente permite que o novo e melhor possa chegar. E as melhores coisas da sua vida, eu te garanto, e eu posso, né, assim, te confirmar que na minha vida também sempre foi assim. Não foram as coisas que você planejou e controlou. As melhores coisas que te aconteceram, elas aconteceram quando você estava confiando no fluxo da vida. E elas chegam de repente, sem que você precise controlar nada. Então, vamos soltar esse controle, vamos liberar esse medo de escolher, né? Porque o que que acontece? Muitas vezes, um medo da escolha, que é o que eu vou falar agora, que fica no fígado e na vesícula. A gente tem medo de tomar uma decisão. Então, a vesícula, ela é o órgão, né, responsável pela decisão. Ela tem uma energia de corte, do eu escolho. Então, quando você tem falta de clareza na hora de tomar decisões, você fica numa ruminação mental. Sabe quando a mente fica assim, e se tal coisa, e se nananã, mas se eu fizer isso, se eu não fizer aquilo, e você fica só nessa ruminação mental e não faz nada. Isso mostra que tem algo ali na sua vesícula, esse medo da decisão. Autoexigência também é um outro sintoma de você estar com algum problema com a vesícula. O medo de frustrar alguém e o medo de escolher errado. Então, se em algum momento no seu passado você já tomou uma decisão que você se arrependeu, é muito importante você acolher e lembrar que no passado você não tinha a consciência que você tem hoje, para que você possa liberar um perdão para si mesma, para si mesmo, dessas decisões que você tomou no passado, das quais você se arrependeu. E você vai dizendo para você que agora é seguro você tomar novas decisões que te levem para o futuro. Então, ó, o que que acontece? Quando o fígado, a vesícula, né, sobrecarregam, você está precisando é tomar decisões. Tome decisões com teu coração, tome decisões que te levem para frente, que mudem o seu destino. Porque se você não toma decisão com medo, né, no sentido assim, achando que não tomar a decisão, você não precisa se responsabilizar pela escolha, isso na verdade já está sendo uma decisão. Então, a decisão de não fazer nada, a decisão de ficar paralisada, de ficar procrastinando. Então, isso já está sendo uma indecisão. E a indecisão é uma das coisas que mais baixam a nossa frequência. E outro ponto que eu quero falar sobre esses sintomas que afetam a garganta e a tireoide, né? Porque o que que acontece? Muitas vezes, sem clareza, a gente não consegue expressar o que a gente quer, a gente acaba engolindo opiniões, adiando conversas ou se calando para evitar o conflito, ou com medo de perder alguém, ou com medo de
o que eu vou falar, talvez o outro não goste. E isso faz com que a gente tenha essas sensações de nó na garganta, de rouquidão, pigarro, tensão cervical, né? Porque essa região aqui, ó, ela é muito afetada. Então, quem tem muita tensão na cervical, quem tem muita tensão nessa região aqui dos ombros também, provavelmente está segurando essa expressão. Então, o segredo é se autorizar a dizer o que você sente, se autorizar a dizer o que você pensa, se autorizar a escolher, né? Isso vai liberar todos esses sintomas. E indo lá para a parte de baixo do corpo, que eu falei que são sintomas também ainda de, né, apego, falta de clareza e também, né, medo da mudança. São nos nossos quadris, nas nossas pernas, nos nossos tornozelos e nos nossos pés, porque a parte, né, das pernas para baixo, elas estão simbolizando todo o movimento. Então, se ainda você tem muita dor no quadril, tem dor, né, dor ciática, tem rigidez nas pernas, nos pés, você teve quedas ou tem quedas repetidas, torções e muito peso nas pernas, a sensação de peso nas pernas, elas estão dizendo que tá faltando você se mover de fase, tá precisando de movimento a sua vida. Então, né, vai ter que superar, né? Porque o que que acontece? As pernas, né, que são as nossas bases, elas travam e por isso vem essa sobrecarga, esse peso que estão simbolizando o que emocionalmente, né, e mentalmente você não está conseguindo fazer, que é uma mudança. Então, ó, se eu tenho medo da mudança, que a mudança é movimento, eu vou sobrecarregar essas partes do meu corpo que geram movimento, como as pernas, os pés, os tornozelos, né? E também os quadris. Então, como as pernas falam de direção, o que que é necessário? Confiar no caminho. Então, você vai precisar, assim, confiar no caminho para se pôr em movimento, confiar que o caminho que se abre para você é um caminho novo e é um caminho muito melhor. Então você vai, né, assim, para poder liberar esse peso das pernas, essas tensões, essa rigidez, começar a visualizar que o caminho novo, ele é sempre melhor. E se lembre que em viagens que você já foi por um caminho desconhecido, o quanto isso foi incrível, foi divertido, foi surpreendente, né? Então, os caminhos de sempre, eles vão fazendo você também ficar naquele padrão que eu estava explicando mental, que é o lugar conhecido, que é o lugar seguro e que faz você ficar ali e não ter evolução na sua vida. Então, é hora de soltar essas pernas para que elas possam fluir e te levar para novos destinos e novos caminhos. Então, quais são as afirmações, gente, de cura para que você consiga liberar o apego, o medo da mudança e liberar essa falta de clareza na vida? Eu libero com amor. O que é meu permanece. O que passou, eu abençoo e deixo ir. Eu estou segura no novo. A vida me guia com suavidade. Eu escolho com serenidade. A minha decisão é firme e gentil. Eu dou o próximo passo agora, um passo de cada vez. Então, eu vou trazer para vocês, além dessas afirmações, algumas perguntas para que você possa, para que você possa e refletindo e se questionando, né? E fazendo os teus movimentos no teu tempo, né? Então, qual é a decisão que você vem adiando? E aí, o que que você pode pensar? Qual é o menor passo possível que eu posso dar hoje? E aí, o que que você pode fazer? Anotar, né? Assim, anotar tudo o que você sente, anotar as decisões que você vem adiando, talvez durante esse ano todo, anotar as coisas que você, né, assim, não escolheu ou não fez
por insegurança, por falta de clareza. E você vai entender que clareza não é tipo um raio que cai do céu, gente. A clareza, ela é a consequência de um passo verdadeiro. Então, quando você dá um passo e se sente confortável e se sente segura, seguro, ali há clareza. Então, não vai vir antes do seu movimento a clareza. Essa é a chave que eu gostaria de deixar aqui, porque nós falamos essa live toda, né? Da questão do apego, da questão do medo da mudança e da falta de clareza. E todos os sintomas que o teu corpo pode estar manifestando, né, por conta disso. Então, o que que você precisa fazer agora? Não é sair agindo feito uma pessoa doida, assim, né? Totalmente aleatório, fazer algo de sopetão, algo de forma, como que eu posso dizer, muito abrupta, né? Não é isso. A clareza, ela vem quando você faz um movimento, e o movimento, ele pode ser lento, o movimento da alma, ele é um movimento suave, ele é um movimento que você dá um passinho e você se sente em paz, você se sente segura, seguro e confiante. Então, te convido, né, a fazer esses movimentos, a responder essas perguntas, para que você possa, no seu tempo, né, fazendo pequenos movimentos para soltar o apego, o medo da mudança e essa falta de clareza. E agora, mais algumas afirmações para a gente fechar essa live de hoje e para você repetir, para você anotar, para você praticar sempre que precisar. Eu libero com amor o que já cumpriu seu ciclo. Estou segura ou seguro ao deixar ir. A mudança é minha aliada. Eu me adapto com leveza e proteção. Eu enxergo com clareza. Eu escolho o próximo passo certo agora. A vida me apoia. Eu confio no fluxo do futuro. E minha verdade é bem-vinda. Eu me expresso com calma e firmeza. Essa foi a live da cura de hoje. Eu espero ter contribuído para o seu momento. E se você sentir, né, que tem alguém que você conhece que também está num momento de apego ao passado, de dificuldade com mudanças, dificuldade por não ter clareza para tomar decisões, encaminhe essa live, que vai ser uma alegria, né, poder levar essa mensagem para onde ela tiver que chegar. Então, vocês podem me ajudar com isso compartilhando. Gratidão e até a próxima live da cura.